for entrar, avisa antes, porque eu não vou conseguir ouvir, não. Pronto, pessoal. Boa noite. Tá aí, tá gravando. Eu vou começar aqui, tá? Só errei o título ali, deixa eu apagar a luz. Vocês estão vendo minha tela, não? Quem tá em casa? Não, tô Não? vendo não. Não. Tá. Deixa eu só corrigir aqui que eu errei. Ó. Era apresentação e introdução de coisa. Douglas Santos. Douglas chegou também aí. Deixa eu botar aqui a tela inteira. Douglas Santos, presente no remoto. Pronto. Estão vendo minha tela agora, pessoal? Foi. Ótimo. Então vamos lá, gente. Vou diminuir um pouquinho aqui para ficar mais. Apenas 3 dá para enxergar. E? Gente, hoje nós começamos a falar, vamos começar a falar sobre orientação ao objeto. Tá certo? Oi? Eduarda pedindo para entrar. Infelizmente eu vou ter que ir parando aqui porque não chegou não a notificação. Pode para ela tentar de novo. Ah, tá. Mas enquanto eu aguardo aí, nós vamos começar a falar sobre orientação a objeto, tá? Então eu tinha dito a vocês anteriormente que essa programação que a gente estava fazendo, tá? Ela era sim orientada a objeto, porque o Java é uma linguagem orientada a objeto, mas a gente estava começando a ver de forma estruturada, seguindo uma sequência lógica, tá? Então a gente estava seguindo uma sequência lógica da nossa programação e estávamos deixando de lado um pouco a parte da orientação ao objeto. Então, a orientação ao objeto como em si nada mais é do que uma forma de programar. Quando a gente diz a vocês, olha, gente, a gente tem diversos paradigmas de programação, eu estou dizendo que existem várias formas ou vários estilos de programação diferentes. E orientação a objeto é um deles, tá certo? Então, na programação orientação a objeto, um objeto é considerado a entidade central do nosso programa. E aí, os objetos começam a interagir entre si e no final temos o nosso código. Mas que danado é objeto? Qual é a vantagem da gente considerar algo assim que é totalmente abstrato? Tá certo? A gente, quando trabalha daquela forma estruturada, tudo que a gente vai fazer, o professor Jean bateu bem assim na tecla com vocês, pessoal. Uma variável, toda vez que a gente declara uma variável, a gente reserva um espaço na memória, especificamente para aquela variável, daquele tipo e tudo mais. Tá? E aqui na orientação a objeto, a gente vai ver que a gente começa a trabalhar de forma mais abstrata, também fazemos isso, mas é de forma abstrata e a gente vai ver por quê. Oi. Clóvis está tentando entrar? Eita, Clóvis, Thalita e Marcelo Nascimento. Opa, foi mais gente agora. Matheus. Boa noite, pessoal. Pera ainda. Clóvis, Thalita, Marcelo Nascimento. Quem mais entrou agora? Matheus Gabriel, não é isso? Pronto. Vamos lá. Tá. E qual a vantagem de tudo isso? Qual a vantagem da gente começar a falar agora sobre o objeto? É que o mundo é formado por objetos. Vocês que estão aqui estão segurando um objeto, ou vários objetos. Está segurando um caderno, está segurando um lápis, está segurando um teclado, um celular. Vocês que estão em casa possivelmente estão segurando um celular, estão segurando também um papel, uma caneta. Vocês estão segurando um objeto. Então, tudo no nosso mundo, tudo no nosso redor é objeto. Eu aqui, Laísson, sou um objeto. Para vocês que estão aqui presencial, eu simplesmente posso sair daqui de cena
e vir outro professor e seguir. Eu, como pessoa, sou um objeto. Vocês são um objeto. Nós somos seres humanos, correto? Mas cada um de nós tem as mesmas características. Cada um de nós consegue ter as mesmas habilidades, os mesmos comportamentos, o mesmo estado. Se eu falar em estado agora, pode ter gente, vocês aqui que estão me ouvindo, pode dizer, eita, eu estou em estado emocional bem. O outro, não estou no estado emocional bem. Maria Augusta está tentando entrar? Tá. Boa noite, vamos seguindo. Tá? Maria Augusta. Pronto, remoto. E aí, cada um tem o seu estado, cada um tem uma coisa. Por exemplo, eu posso ter feito curso de inglês, Eduardo pode ter feito um curso de espanhol, e aí se alguém chegar aqui falando espanhol, ele entende, conversa com o cara, e se alguém chegar falando inglês, eu entendo e converso com uma pessoa também, sabe? Então, mesmo nós sendo o mesmo objeto, pessoa, nós temos características diferentes, ações diferentes perante o todo, tá certo? Então, já guarda isso daí para todo mundo. Então, programação orientada a objeto, ela consegue representar de forma eficiente as entidades do mundo. Então, agora, se eu coloco aqui, vocês que estão em casa não estão vendo, mas imagine que eu escreva aqui, ó, uma variável nome, tá? E uma variável. Ó, se vocês ativarem o outro Laíson, vocês vão me ver aqui. Vamos supor que eu coloco uma variável nome e endereço. Pronto. Nome e endereço. Esse nome aqui e endereço, pessoal, essas duas variáveis, representa que conceito? Nome e endereço de quem? Certo. Deixa o objeto aqui do lado. Mas eu estou fazendo meu programa e estou dizendo que string nome e string endereço. Estou dizendo que são duas variáveis, dois espaços na memória reservados e que são do tipo string. Esse nome é de quem? Pode ser o nome de uma pessoa, não pode? Endereço de uma pessoa. Mas e se for de uma loja? Pode ser o nome de uma loja e o endereço de uma loja? Pode. Pode. E se for de, sei lá, um local turístico, pode ser o nome dele e o endereço dele? Pode. Então, pode representar tudo, qualquer coisa. Sim. Porém, quando a gente faz isso daqui dentro de uma programação, que a gente não está seguindo o objeto, digamos assim, diretamente, esse nome aqui, ele não tem atrelado em si o significado, a semântica de quem ele se refere. Ele é apenas nome e endereço. Se eu perguntar aqui agora a vocês, olha, 17. O que é que esse 17 aqui representa? Um valor. Um valor, um dado bruto. Ele pode ser 17, sei lá, anos, 17 dia, 17 horas. Então também não tem significado. Então quando a gente vem aqui para a orientação ao objeto, nós conseguimos agora representar essas entidades do mundo, esses diversos conceitos, agora com uma semântica por trás. Tá certo? Eu vou desligar aqui minha câmera para mais gente. Tá baixo? Tá baixo, aqui tá no máximo. Alguém mais está com dificuldade em escutar? Não sei se foi a câmera, porque consome mais internet e eu estou tentando, estou acessando no Wi-Fi. Tá? Então, tentar falar mais alto. Então, quando a gente tá programando orientado ao objeto, nós conseguimos representar essas entidades do mundo de uma maneira mais eficiente, mais próxima dela. Eu consigo dizer agora que esse nome e esse endereço que tem aqui é vinculado a uma entidade pessoa, é vinculado a uma entidade lugar, tá certo?
Então, a gente pode criar objeto para representar funcionário de empresa, para qualquer coisa. Oi. Lucas está pedindo para entrar. Lucas Vilela. Pronto, aceitei já. Obrigado. Lucas Vilela. Lucas Bezerra Vilela. Pronto. Opa. Tá certo? Então, orientação a objeto permite a gente mapear nossos programas a situações reais que, de fato, eles representam. A gente pega um contexto e a gente consegue programar e dizer quais são essas situações, dizer a quem cada coisa está atrelada. Tá certo? Logo, nossa principal motivação de aprender orientação a objeto é que a gente consegue resolver... Desculpa. A gente resolve problemas reais. E se eu tenho uma forma de programar que está vinculada a resolver esses problemas reais, vai, na teoria, tornar-se mais fácil, entre aspas, a gente resolver tais problemas. Porque agora eu estou falando de conceitos, a gente tem problema real aqui no mundo e a gente está levando essa realidade para dentro da nossa programação. Programação objeto requer que a gente tenha um conhecimento sólido em várias coisas. Então, eu estou trazendo aqui, a priori, por cima, estou pincelando esses conteúdos e vocês podem ficar com dificuldades, seja de entendimento ou qualquer coisa, porque é natural. E aí eu peço que vocês deem uma olhadinha na apostila, eu falo sobre eles. Olhem, busquem outros materiais e se tiverem dúvidas, enquanto eu estou falando aqui, falem. Por quê? Porque ela pede que a gente tenha todos esses conceitos atrelados ou enraizados de forma mais sólida. E, além disso, ainda existem vários outros conceitos dentro de OR. E a gente vai estudando, tá certo? Logo, tá? A gente vai pegar agora o conceito de objeto e vamos dizer o seguinte, que objeto, ele representa uma entidade real, no nosso mundo aqui, no domínio do problema. Então, se eu estou falando de sistema bancário, eu tenho conta bancária que representa um objeto. Se eu estou falando, por exemplo, de um sistema pessoal, eu tenho um sistema de RH, por exemplo, eu tenho uma entidade pessoa como uma figura ali dentro. Certo? Se eu estou falando de uma oficina, eu tenho vários objetos ali diferentes, seja de contas, de orçamentos, enfim, a gente traz todos esses contextos para dentro do nosso código, da nossa programação. Logo, se eu estou dizendo que tudo aqui é objeto real que existe aqui, que a gente toca, na programação orientada a objeto, tudo é objeto. Nossos sistemas são objetos. Os dados são objetos. Cada parte do sistema que a gente vai aprendendo aí com o tempo a modularizar é um objeto. Tá? Os dispositivos eletrônicos são objetos, a interface com o usuário é objeto. Toda vez que eu perguntar o que é objeto, agora a gente já tem a resposta. Tudo. Toda vez que se algo perguntar a vocês, o que é que a gente representa com esses objetos? Uma entidade real no domínio do problema. Tá certo? Todo objeto é definido por um estado e por um conjunto de comportamentos. Como eu estava falando aqui da questão, por exemplo, de um objeto pessoa. Eu sou um objeto pessoa. Vocês que estão me ouvindo e quem está aqui também é um objeto pessoa. Então, cada um tem o seu estado e os seus comportamentos. Tá certo? Parem para pensar nisso e a gente vai trazendo para cá. O que é que representa o estado? Eu vou olhar agora para esse objeto e vou falar, e vou dizer quais são as características e as propriedades que ele tem. Comportamento, as atividades que eu posso realizar. Eu não estou falando, vocês não estão ouvindo, logo, eu estou usando o meu comportamento aqui, a minha ação de falar, e vocês estão usando uma ação que é de ouvir. Se vocês não tivessem o português como linguagem, vocês não estariam me entendendo agora. Tá certo? Então, a gente tem um estado, quando a gente olha para ele e diz que é que ele está ali naquele exato momento. Então, ó, se eu pegasse aqui, ó, o estado de uma conta bancária.
Aí eu pergunto agora, Wanderson, qual é o estado da tua conta bancária? Wanderson, tem lá 10 mil reais, professor. Eduardo, qual é o teu estado da tua conta bancária? Tem 30 mil. Aí, tu tá com 50 ali. Tá? Então, veja, todos três têm conta no Banco do Brasil ainda mais. Vamos supor. A conta de vocês, literalmente, é uma conta igual. Tem um número, está vinculado a uma pessoa, tem um saldo, e ainda pode ter categorias diferentes, de acordo com movimentação, etc. Mas é uma conta bancária. Tá certo? Então, aí a gente consegue representar o estado está vinculado ao saldo. Tá? Comportamento. Wanderson vai sacar 10 mil para dar aqui para o professor, né, de presente. Eduardo disse, já que ele ganhou 10, vou sacar 1.000, aí já que ele ganhou 15, eu vou sacar, vou sacar menos e assim por diante. Mas veja, sacar é uma ação que a gente faz envolvendo o nosso objeto conta bancária. Logo, a ação de sacar está vinculada a um comportamento do nosso objeto, a chuva mesmo. Tá? Então, se a gente pegasse aqui um radinho, tá? Eu tenho aqui, ó, no visor, o estado que ele guarda. Se eu mudar de rádio aqui, fui para Sete Colinas agora, FM. Aí se eu mudo ali, ele vai mostrar aqui no estado dizendo, olha, neste momento eu estou sintonizado na rádio FM Sete Colinas. Vamos supor. Tá? E o que são as operações? Só cortou aqui sem querer. Mas as operações é justamente aqui a opção que eu tenho de mudar de rádio. Se eu estou escutando no pendrive, mudar de música, aumentar o volume, diminuir o volume. Isso são as operações que eu posso realizar com o meu objeto. Meu objeto é o rádio. Aí eu posso colocar mais coisas aqui no estado do meu objeto. Por exemplo, o radinho só tem essa cor. Bota assim, ó. O radinho só tem essa cor. Mas não, só para não ficar atrapalhando. O radinho só tem essa cor? Não. O radinho pode ser vermelho, preto, azul. Então a cor do rádio aqui, nesse mesmo rádio aqui, nesse mesmo modelo, ele pode ter cores diferentes e também está relacionado ao estado desse objeto. Tá? Um rádio aqui. A gente pode considerar também que existem outros tipos de rádio que têm as mesmas funcionalidades, ações dele aqui de especificação, que ao invés de fazer nesse modelo aqui antigo, faz num modelozinho mais novo, tal, não é? Para alguns aí colocar o Juliette, botar o rádio do lado e sair na rua, tá certo? Então, a gente pode ter diferentes tipos. Vamos lá agora utilizar aqui como padrão nossa conta bancária para a gente poder ter mais exemplos. Um objeto, como eu bem disse, a gente pode considerar um objeto que representa a conta. Então, qual é o estado do meu objeto? É as informações que ele está guardando naquele momento. Então, eu tenho aqui saldo, tenho aqui número. É o que ele está guardando. Eu olho para a conta e digo, o que é que você tem aí de saldo? Ele está aqui. O que é que você tem aí do número? Está aqui. O que é que eu posso fazer com essa conta? Posso tanto debitar, tirar o dinheiro, quanto posso creditar. Então, se eu posso fazer ações com essa conta, eu estou falando do comportamento do meu objeto. Tá certo? O estado, valor que ele está guardando no momento, naquele exato momento. Comportamento, as operações que eu posso fazer. Então, ó, eu tinha um objeto aqui que tinha R$ 875,22 aqui na conta guardada. E aí eu utilizei a minha operação de crédito e creditei 20. Logo, eu passei a ter o saldo de 895. O que é que isso nos diz? Que as operações, as ações em cima do meu objeto, elas modificam o estado do meu objeto. As ações aqui, ó, comportamentos que existem, são para modificar o estado do meu objeto. Beleza? Beleza, Ayrton? Tá. Atributos são valores que um objeto armazena internamente. Certo? Em outras palavras, a gente definia sempre variáveis
aqui de forma geral para o nosso programa. Tá? Aí a gente vai definir variáveis que agora vão representar atributos de um objeto. Olhando para cá, quais são os atributos, quais são as propriedades do meu objeto conta? Saldo e número. Oi. Não apareceu não. Pode tentar de novo. Saldo e número. Tá certo? Então, saldo e número aqui são propriedades. Oi? Vai. Daqui a pouco, olha. São propriedades, atributos do meu objeto conta. Agora, Fabiana. Boa noite, Fabiana. Vamos lá, Fabiana. Do meu objeto conta. Tá certo? Métodos. Consiste num grupo de declarações verificadas por um nome. Quando o método é chamado, dentro de um programa, suas declarações são executadas. Um objeto ele pode possuir aí um conjunto de métodos associados. Esses métodos associados podem estar diretamente relacionados a eu obter os valores dos atributos do meu objeto, ou seja, obter os valores do estado, tal como eu transformo ou altere esses valores que o meu objeto está guardando naquele exato momento. Então, os métodos estão relacionados ao comportamento do meu objeto. Então, fazer um depósito de um objeto de conta bancária é definido por um método que vai chegar lá e somar o valor ao saldo daquela conta. Tá certo? Então, aqui, ó, olhando para cá, meu objeto conta, aí eu tenho aqui, ó, meus atributos, como eu disse a vocês, tanto saldo quanto número. E quais são os métodos do meu objeto conta? Crédito e débito. Tá certo? Classes. Certo. Vamos lá. Eu disse a vocês, voltando, por exemplo, de pessoa, que cada pessoa, a gente, na verdade, aqui temos 4. Então, nós 4 somos pessoas. Então, temos uma definição base. Nascemos de nossa mãe, enfim, temos idade, temos características, etc. e tal, mesmo que a gente tenha diferentes e tempos diferentes. Então, aí a gente seria considerado, nesse paradigma aqui de programação, como uma classe. Classe pessoa. Temos estados e comportamentos diferentes, como eu disse a vocês. Mas nós representamos uma mesma definição de pessoas, tá certo? Então, quem é aqui? Vamos lá definir agora a classe. É um agrupamento de objetos que possuem propriedades comuns e que podem realizar as mesmas operações. Oi. Felipe? Tá, Felipe Marques. Boa noite, Felipe. Felipe Marques. Tá certo? Então, classe, ela agrupa... Isso, eu estou falando só de termos e a gente vai ver depois na prática, tá certo? E tem um exemplo aqui que vai facilitar. Classe agrupa objetos que possuem a mesma propriedade. Mesmo que a gente tenha experiências diferentes, nós podemos ter a mesma coisa. Nós estamos estudando agora para que vocês aprendam e programem. Então, para quem já estudou, já conseguiu, digamos assim, aprender um pouco relacionado a isso e está programando. Então, ó, classe é sempre o conceito daquele nosso objeto. Vocês viram um radinho ali, não viram na tela? Isso aqui é o quê? Um rádio. Ó, tem o mesmo visor, tem os mesmos botões para alterar, também sai som. Mas esse rádio é igual que eu estava mostrando na tela? Não, é totalmente diferente. Nesse exemplo aqui, qual é a nossa classe? Rádio. Agora, vamos lá para os atributos de rádio. Ó, cor é diferente, tamanho é diferente, peso é diferente. Esse daqui pega CD, aquele não pega. Tá? Então, a gente,
começa a pegar todas essas propriedades e começa a mapear em atributos para que a gente tenha essa diferença. O que for comum aos dois rádios, então aí a gente já tem propriedades da nossa classe. Vamos chegar lá. Então, ó, classe é um conceito, enquanto objeto é a instância desse conceito. Rádio, beleza? Aqui, ó, minha mão. Piloto. Qual o conceito de piloto aqui, ou de lápis para quadro branco? É que a gente pode vir aqui, escrever, e depois eu posso vir aqui, ó, apagar. Tá certo? Mas veja, aqui é um piloto. Aqui é um piloto. Aqui é um piloto. Quadro branco. Tá certo? Classe, conceito. Piloto, quadro branco. Objeto, instância desse conceito. Aí o que é que o cara fez lá? Ó? Criou um objeto com a caneta tinta preta. Mesma coisa, mesma marca. Criou um objeto com a caneta tinta rosa e tinta azul. Então, a mesma classe de piloto instanciou 3 objetos diferentes. Beleza? Uma classe serve como modelo para a criação de objetos. Então, como eu bem disse, a gente tem aqui a classe e podemos criar inúmeros. Tem verde, tem vermelho, tem amarelo, enfim, tá certo? Se a gente pensasse agora em uma casa, aqui em Garanhuns, nós temos um exemplo bem, que é essas casas agora que Mano Imóveis e a Vértice, elas constroem para depois vender. Tá certo? Um arquiteto vai lá, desenha a planta da casa, diz como é que é, todos eles fazem com um terreno de 100 metros quadrados, a casa geralmente tem 72 metros quadrados, tem algumas peculiaridades, tá certo? Mas elas são, depois de desenhar, depois de definir ali todo o projeto, quando eles fazem, eles pintam a casa diferente, a entrada do portão pode ser esquerda, pode ser direita, depende dali. Então, tem várias nuancezinhas, várias diferenças na hora de implementar. Quando ele faz ali aquele projeto, ele está criando a classe. Quando ele vai para a prática e aí pega aquele projeto e transforma dentro de uma casa, e aí pinta uma parede de vermelho e a outra casa pinta de branco, ali são instâncias dessa classe. Essas instâncias são os objetos. A planta do arquiteto é a classe. Definiu como é que faz. A instância, a aplicabilidade daquilo dali são os objetos. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí. O cara fez aqui ó, o projeto e aí fizemos 3 casas. São exatamente iguais. Certo? Não. Tá? Mas elas são iguais na estrutura. Temos uma casa vermelha aqui em cima, uma casa amarela e uma casa meia cinza aí, tá? Além disso, temos características diferentes nessas casas. Tem textura, aplicou textura aqui. Tem um aqui que jardim aqui na frente, não foi? Tem a chaminé. Não é isso? Então, ó, essa janela aqui, ó, não quer divisória, essas querem divisórias, tá? Então, elas têm várias diferenças, mesmo sendo a mesma planta, mesmo sendo o mesmo desenho. Segundo, 2 objetos ocupam o mesmo lugar no espaço, mesmo lugar físico. Eu posso colocar uma casa em cima da outra. Então, ela tem localizações, tem endereços diferentes. Tá? E por aí vai. Então, tem várias características, várias nuances, que aí a gente vai diferindo elas. Tá certo? Então, uma vez que a gente define essa classe, podemos criar vários objetos. Podemos criar, se a gente definiu a casa de como faz, a gente pode criar várias casas por meio daquela planta. Tá? Cada conta bancária, por exemplo, se a gente tivesse várias contas aqui para todo mundo que está ouvindo, cada uma mantém seu número, cada uma mantém seu saldo
e assim por diante, mesmo sendo a mesma definição de conta bancária. Tá? Então, ó, tem um aqui, ó, classe conta, tá dizendo, tem as operações, tem o saldo, tem o número. Então, quando eu vou agora instanciar os objetos, eu pego esse modelo de classe conta e crio aqui essa conta bancária. Aí outra pessoa vem aqui e cria outra conta bancária com outro número, com outro saldo e assim por diante. Então, eu posso criar inúmeras contas e cada conta que eu criar vai ser um objeto da classe conta, que está definido o que é que tem que ter. Atributo saldo, atributo número, método crédito, método débito. Beleza até aqui. Dá tempo de respirar. Quem está ouvindo aí, eu não vi se vocês postaram no chat. Postaram alguma dúvida? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa, alguma indagação? Oi, Leonardo? Tá massa demais. Show, então. Então vamos embora, tá? Vocês aqui, alguma dúvida? Não. Então, bora embora. Se tiver, falem, tá certo? Beleza. Show. Então, ó, agora a gente vai falar sobre um outro conceito. Estou falando de conceitos para a gente ir para a parte prática. Conceito de encapsulamento. Se a gente for só ao pé da palavra, encapsular, colocar em uma cápsula. Tá certo? Encapsulamento é a gente colocar em uma cápsula. O que é que significa isso? Todos os nossos objetos, quando a gente vai programar nesse estilo de programação, são objetos que serão encapsulados. Cada vez que eu criar um objeto, eu estou colocando ele dentro de uma cápsula. Vocês já ouviram falar sobre caixa preta do avião? O que é que acontece com a caixa preta do avião? Todo avião, vou nem desenhar aqui, porque eu sou horrível de desenho. Todo avião tem sua própria caixa preta. Se eu tirar essa caixa preta desse avião aqui e colocar em outro avião, essa caixa preta vai conseguir funcionar nesse outro avião? As caixas pretas dos aviões são feitas para funcionar para aquele avião. É ele quem tem o poder de escrever ou até, se for o caso, de apagar alguma coisa ali dentro. Se eu tirar aquela caixa preta e pôr em outro, ele não vai conseguir. Tá certo? Porque é específico daquele cara ali. Quando o avião cai e tal, etc e tal, eles pegam a caixa preta ali para ler e eles sabem que vão ter as informações. Enfim, nossos objetos são encapsulados. Nossos objetos têm todas suas caixas pretas. O que é que significa? Que um objeto não altera o estado do outro objeto. Se eu tenho apenas uma definição, tá? De uma definição de objeto, eu ainda não criei necessariamente na memória um espaço reservado como a gente fazia com as nossas variáveis. Quando eu instancio essa minha definição, que é a minha classe, e crio o objeto, eu crio na memória agora aquele espaço para guardar aqueles atributos, aquelas coisas, aquelas propriedades que esse objeto tem. Se eu criar outro, eu vou fazendo isso, isso e isso, mesmo tendo a mesma especificação. Aí, se eu agora criei o objeto 1, e depois criei o objeto 2, o objeto 2 não pode mexer nas propriedades do objeto 1, nem o objeto 1 não pode mexer nas propriedades do objeto 2. Quem é que nos garante isso? É o nosso encapsulamento. Cada objeto tem a sua própria cápsula e só ele pode alterar o seu estado. Automático. Tá certo? Em outras palavras, do que você me perguntou, os objetos eles são autogerenciáveis. Mudanças no seu estado só podem ser realizadas pelos seus próprios métodos. Tá certo? Nenhum outro objeto pode alterar o seu estado. Quem nos garante isso é o conceito de encapsulamento, tá certo? Questões de prova. Então, o objeto pode ser visto, como eu estava dizendo, sobre uma caixa preta,
onde seus detalhes internos são escondidos. Mas ele fornece a opção de que a gente possa ler o seu estado, desde que isso seja público. Se não, uma caixa preta, quando caísse lá do avião, ninguém ia conseguir ler nada. Se só ele escreve e só ele lê, não adiantaria ter ali. Então, tem as opções de ler ali o que é que estava escrito, tá? Mesmo com todas as proteções, tá bom? Então, ó, clientes podem acessar o estado do objeto através dos métodos que ele oferece de forma pública. Então, eu tenho aqui meu objeto, a caixa preta, com os meus dados e com os meus métodos. Então, eu defino aqui agora quais são os métodos que alguém de fora pode ler para poder alterar o estado aqui do meu objeto. Oi. Isso. Aí a gente vai estudar também que são os métodos de acesso. Tá certo? Outro conceito. Estou só de conceito. Já a gente para de conceito para ir para a prática. Já estava acabando. É o conceito de herança. Né? Eu faço parte da família de Ayrton, que está com 50 mil no banco. Ele disse que vai deixar de herança para mim. Tá? É quase isso. Estou brincando, mas olha, as classes elas podem ser criadas por meio da definição de outras classes. Tá? Vocês conseguem me dizer, por exemplo, nós somos seres humanos, mas nós fazemos parte de que reino, biologicamente? Animal. Então, reino animal, vou botar só RA. Reino animal, tá? Ele tem vários outros sub-reinos dentro desse ecossistema. Nós fazemos parte de um que é chamado de mamíferos, não é isso? E aí os mamíferos têm suas características, que mama, tal, aquela coisa toda. Tem outros animais que também fazem parte? Tem. Então, a gente começa a criar uma estrutura em que, por exemplo, a gente está aqui, ó, vou botar humanos, tá? Humanos, acho que mamíferos golfinhos, né? Baleias, né? Também? Digam aí um. Os macacos são os macacos. Então, tá aqui, humanos e macacos. Pronto. Então, olha, quais são as características? A gente tem aqui uma classe de reino animal, tem outra de mamíferos, tem uma de humanos e tem uma de macacos. Quais são as características que regem, vamos dizer, o reino animal? É isso e isso. Quais são as características que regem esse reino aqui mamífero? Sei lá, mama. Eu não sei como... Exatamente. Então, eu crio agora uma classe humanos dizendo que ela herda de mamíferos. Por quê? Porque a característica que mamífero tem, humanos têm, macacos têm e assim por diante. Então, macacos também herdam de mamíferos. Mas macaco fala? Não. Então, humanos têm a operação fala que macacos não têm. Então, a gente consegue definindo essa hierarquia em coisas comuns que vai tanto armazenar o estado. Então, já que humano e macacos, eles vêm de mamíferos, eles têm o estado de amamentação, qualquer coisa assim, em comum, essa propriedade. E os métodos também. Mas o humano, ele pode controlar a questão da fala, estar falando ou não, por exemplo, e macacos não. Então, a gente consegue fazer, por meio da herança, com que essas nossas instâncias aqui, essas subclasses que herdam dessas daqui de cima, elas tenham características diferentes. Isso nos permite o quê? A gente alcançar o que a gente chama aqui de reuso de software. Porque senão, se eu fosse escrever só humanos, eu ia ter que escrever com as características de mamíferos de reino animal. Se eu fosse escrever só de macaco, eu teria que fazer tudo isso. Então, eu teria que escrever 2 vezes, vamos dizer assim. E aqui eu consigo reusar tudo que esses carinhas têm para que eles possam ter também. Tanto do estado com os atributos, quanto dos comportamentos com os seus métodos. Tá? Então, deixa eu só aqui. Fica melhor. Tudo bem. Tudo bem. Então, tá aqui, ó. A gente pega no reino animal. Réptil, pássaro, mamífero, cavalo, morcego também é.
tá? Então, cada um tem suas características, digamos assim, individuais. Temos porte, temos questões de correr, uma cobra não tem pés, né? O cavalo tem, o papagaio é bípede e com asas, e o papagaio fala, os outros não, sabe? Mais ou menos assim, né? Então, cada um tem suas próprias características. Mas uma cobra e uma largata, eles têm características incomuns por serem do reino do réptil de andar no chão. Da mesma forma que o cavalo e o morcego também têm as características dos mamíferos. Então, quando a gente usa o conceito de herança dentro de orientação a objeto, definimos animal como uma classe, definimos réptil herdando de animal, e aqui ele passa a ser uma subclasse, tá certo? E cobra também, ó, é uma subclasse de réptil. E réptil é uma subclasse de animal. Tá bom? Então a gente consegue criar toda essa hierarquia e aí a gente vai testar. Objeto do tipo banco tem vários objetos do tipo conta, como eu disse. Então, conta aqui, ó, vai ser uma subclasse do banco. A gente diz que conta herda do banco, por exemplo. Tá? A gente tem vários bancos aí diferentes. Enfim. Segunda característica de conta também, que eu não tinha falado antes. Conta. Nós temos conta poupança, temos conta compartilhada, temos conta corrente, temos conta salário, todos, conta jurídica, todos eles são contas bancárias, mas cada um tem suas próprias particularidades. Então, a gente cria essas outras classes e diz que elas herdam da classe conta aqui, que é a conta padrão, que vai guardar saldo, número. Aí a poupança vai ter algumas coisas que essa daqui não tem. Por exemplo, aqui, ó, a poupança tem juros. Então, se você tem um saldo aqui na poupança, todo mês vai render juros, porque tem os juros da poupança que vai lhe render um dinheirinho a mais. E uma conta corrente não tem. A conta corrente, ao contrário, tem a parte de taxa bancária que você vai perder todo mês, tá? E aí, vamos lá, chegando no nosso último conceito, que é polimorfismo, tá? Polimorfismo é um conceito baseado na ideia de que nós podemos referenciar múltiplos objetos relacionados através do conceito de herança de múltiplas formas. Bugou mesmo. Vai bugar. Esse polimorfismo vai bugar e vocês vão ficar com muitas dúvidas. Vai ficar um pouco mais fácil de entender na prática. Mas, tá? Imaginem o seguinte. Pronto. Eu posso falar aqui, certo? Estou usando só a fala. Vocês podem até me dizer qual é o nome que eu não lembro. Sabe aqueles caras que fazem o... Hã? Como? Piet Box. Eu sei aqueles caras que eles cantam praticamente só usando a voz também aqui, fazendo vários instrumentos, sons diferentes ao mesmo tempo. Ele faz... sai aquele negócio todinho que você parece que tá uma coisa. Então, tipo, eu estou usando a mesma operação que ele, que é a fala, e estou usando ela para eu falar só em português. E aquele cara ali, ele está usando a mesma operação que a fala, porém está usando de uma forma diferente, de forma tão rápida que ele consegue envolver mais de um atributo ao mesmo tempo. Quando a gente fala, a língua bate no céu da boca, etc e tal, e aquele cara, ele usa a língua batendo no céu da boca, do lado, mexe no corpo, enfim, sai usando a mesma operação, mas de forma diferente para ter uma reação diferente. Fiquem só com esse exemplo aí. Polimorfismo, a gente vai parar para estudar ele exatamente com a linguagem de programação, porque vocês vão precisar ver, isso aqui é abstrato, tá? Ver como é isso, mas em síntese, a gente faz uma chamada a um método, tá? Passando, por exemplo, atributos ou mesmo atributos, e esses métodos, eles têm o mesmo nome, mas eles fazem
ações diferentes. E aí a gente chama isso de polimorfismo, tá? Várias formas, pelo nome. Todos esses conceitos devem ser muito bem compreendidos para a criação, implementações eficientes dentro do paradigma O. Então, a gente precisa desses conceitos e a gente vai relembrar esses conceitos à medida que a gente for avançando agora com a programação, tá certo? Mas, ó, só voltando aqui, eu queria que mais gente estivesse aqui para poder falar isso, tá? Que eu estava vendo também juntando as turmas. Gente, agora a gente vai entrando no mundo do Java mesmo, propriamente dito, no mundo do OO, vamos aprender mais coisas, fazer e tal. Então, é de suma importância, todos vocês estão me ouvindo, de suma importância que quando a gente pega um problema para resolver, vocês respirem fundo e pensem no problema. Porque se achar que dá só para a gente ir para o computador e programar o problema, aí a gente vai se complicar, tá certo? E aí, pensar no problema é aquele pensamento computacional que eu disse lá atrás. Ou, se quiser, ainda a gente podemos dividir aqui. E aí, especificando, o primeiro passo é, antes da gente ir fazendo aquelas ações que eu falei, é compreenda o problema. Compreenda o que se pede. Tá? Porque aí vai facilitar, vamos dizer assim, para que a gente possa projetar sua solução, para que a gente veja alternativas de resolver esse problema, para que a gente implemente e depois para que a gente teste, tá? Não necessariamente a gente vai ter que sempre estar fazendo assim. Uma coisa pode se sobrepor a outra e por aí vai. Mas eu já falei bastante e eu botei aqui só para que depois, quem pegar o material, dê uma olhadinha, porque eu vi alguns pegando o problema antes de pensar, a gente estava vendo a parte do laço de repetição, fazendo algumas atividades e tentando resolver sem nem saber o que estava querendo resolver. E programação não é decoreba, certo? Então a gente precisa pensar para poder fazer. Conceito de orientação a objeto, saibam disso, é independente de linguagem de programação. Tá? A gente pode utilizar a orientação a objeto em diversas linguagens e por aí vai. O conceito, tudo isso que eu estou falando até aqui, é só conceitual. A linguagem ela pode implementar ou não, a gente pode usar o Python sem orientação, a gente pode usar o Python com orientação e por aí vai. Tá? E como é que a gente faz para acessar todos os serviços que a orientação vai nos dando aqui? A gente diz que a gente acessa por meio de uma API, Application Programming Interface. Tá certo? É uma interface de programação de uma aplicação. Em outras palavras, vai definir um conjunto aí de serviços, determinando módulo, programa, tá? Vai oferecer uma forma que a gente possa acessar tudo que está ali dentro. É como se a gente pensasse em bibliotecas. Quando eu disse a vocês, botem lá em cima, importe Java útil, ponto asterisco, por exemplo, eu estou dizendo pegue todo o conceito que existe lá no Java útil e traga para cá para que nos permita acessar determinadas coisas, como o scanner. O scanner está lá dentro do Java útil. Então a gente importou uma biblioteca, a gente importou conhecimento, tá certo? E esse acesso a gente se dá por meio de APIs, tá bom? Então, ó, em outras palavras, um módulo aqui vamos dizer que foi desenvolvido por outra pessoa, por um outro sistema, qualquer coisa do tipo, a gente pode importar esse módulo dentro do nosso programa e acessar algumas características dele por meio da API que eles permitem a gente acessar, tá certo? Então, a gente usa aí para poder reutilizar código que a gente não vai precisar desenvolver, assim como expandir a quantidade de possibilidades que nós temos dentro do nosso programa. E também, API, isso daqui não depende só de OO. Estou falando disso porque a gente precisa falar sobre uma outra coisinha, que é a questão dos pacotes. As APIs, elas geralmente são agrupadas em pacotes. E o que são esses pacotes? Vai ser uma entidade que a gente vai agrupar
coisas ou classes logicamente relacionadas. Então, a gente vai ver agora o conceito de pacotes. Alguns já viram quando estava mexendo no Eclipse e estava ali criando e tudo mais, mas eu não estava falando porque a gente precisava saber de algumas coisinhas antes. Então, os pacotes agrupam classes relacionadas, facilita aquele mesmo entendimento aqui ó, do nome do endereço. A gente coloca ali dentro coisas que fazem, são logicamente coerentes, digamos assim. E aí vão funcionar como também uma biblioteca, mas agora dentro do nosso programa, tá certo? Então é isso, a gente vai utilizar desde sempre o que a API padrão do JDK, então vamos utilizar o Java Útil, a parte do Math, de coisas de matemática e por aí vai, tá bom? É isso, dúvidas, podemos começar a programar aqui para a gente só exemplificar e colocar na prática o que eu estava falando. Quem está me escutando, está com alguma dúvida? Não está? Como é que vocês estão? Conseguiram acompanhar um pouco? Tá? Então, para quem está me Eu escutando, consegui eu vou... acompanhar tudo aqui, tranquilo. Show de bola, então. Léo. Valeu mesmo. Vamos embora. Oi? Tem que importar, porque se você não importasse, você ia carregar uma quantidade absurda de código sem precisar. Então, quando você bota assim, ó, importe java.útil.asterisco, você diz, olha, estou importando tudo que tem dentro do Java Útil. Mas quando a gente vai importar o Java Útil apenas para usar o scanner, então a gente pode, ao invés de botar o ponto asterisco, podemos colocar o ponto scanner. Logo, nós vamos importar só aquele pedacinho do que a gente precisa. E isso daí vai fazer com que o nosso programa execute de forma mais rápida, por aí vai. A gente está fazendo um programa unitário aqui, coisa mais simples, tá? Mas se a gente estivesse fazendo um programa até para uma empresa, a gente não estaria colocando esse tipo, porque não seria bem visto, já que não é utilizado. Tá certo? Porque envolve memória, envolve carregar tudo do seu programa, que não precisa. Então, ó, vamos aqui criar, para quem está aqui, um projeto. Para vocês que estão em casa, recomendação, vocês podem utilizar o Replit. Porém, para utilizar o Replit com essa chamada aqui de mais de um arquivo, eu não lembro. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar, porque eu acho que parece que tem que criar meu Deus, como é o nome? A conta. Deixa eu ver se dá para a gente criar. Se não der, aí eu vou pedir para que vocês usem o aplicativo no celular mesmo, tá? Então, olha só. Só dá para eu criar um. Aí eu preciso logar aqui, ó, para eu poder criar mais de um arquivo e fazer a chamada de um ou de outro, que é o que a gente vai fazer aqui agora, por meio do Eclipse. Então, vamos lá, File, New, Java Project. Se não aparecer, vai em Order, Java Project. Então, Java Project, e aí a gente vai colocar aqui, vamos chamar de o nosso projeto, tá? Chamar, e aí, Finish. Se pedir para criar o módulo inf, pode botar aqui não. E aqui, ó, dentro de OO, a gente clica aqui para abrir, vai em SRC, botão direito, e agora a gente não vai mais criar a nossa classe direto. Nós vamos criar o nosso package, pacote. Então, vamos dar o nome do nosso package, seguindo um padrão, tá certo? Que eu e o pessoal já segue. A gente, quando está utilizando... Oi, Wanderson? O Java Project. Ah, faça o seguinte, vem aqui, ó, em Windows, Perspective, Reset Perspective. Aí ele vai aparecer o Package Explorer aí do lado. Apareceu? O teu tá direitinho? Aí. Tu já abriu a classe? Não, então, aí você vem, aperta o botão direito, New Package. Pronto. Então, ó, vamos chamar aqui, ó, de BR, br.com, aí ETAVS, br.com.etavs. Está muito pequeno, né, o texto. Pode colocar um nome, coloquem um nome.
É TAVS, é a Escola Técnica Estadual Ariano Vilar Sassoon. É. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho da fonte. Deixa eu só ver se eu aumento a fonte aqui para vocês enxergarem melhor. Oi? Não, precisa não. Isso. Deixa eu ver aqui. Cadê? Pronto. Aqui. Deixa eu ver se tem o tamanho. Não tem, mas eu vou tentar aqui. Cadê? Deixa eu ver se ele muda aqui um pouquinho para ficar. E vai mudar o da classe já, propriedade, já tá pronto. Só deixar agora ver se vocês. Pronto, criaram um pacote, aí botão direito agora em cima do pacote, e aí vocês vão clicar em classe, e a gente vai criar uma classe agora. Vamos chamar ela de principal, e aí marque aqui embaixo que ela é public static void main, como a gente já fazia, e aperta em fins. Então, agora, quando o nosso pacote vai preencher, ele vai mudar aqui de cor. Nossa classe aqui principal, ela agora vai aparecer aqui em cima o package para que todas as classes que estão dentro desse pacote possa enxergar a nossa classe aqui. Tá certo? Então, nessa classe principal, nós não vamos fazer nada agora neste momento. Vocês vão voltar agora para o br.com ETAVS, vão apertar o botão direito novamente, New Class, e agora nós vamos criar a classe conta. E não vamos marcar mais que ela é público estático void main, tá certo? E vão apertar fins. Conseguiu, Ayrton? Show. Então aqui, ó, duas características que a gente estava vendo ali o tempo todo que tinha dentro da classe conta. Qual era? Saldo e número. Não foi isso? Então, vamos fazer o seguinte. Só agora que a gente está começando, vamos chamar de tudo de inteiro. Então, vamos dizer, ó, int saldo, ponto e vírgula, int número, ponto e vírgula. E vamos fazer o seguinte. Vamos criar mais uma conta que é mais um atributo que vai ser nome. Aí vocês vão pôr aí, ó, string, nome, ponto e vírgula. Pronto. Então, nós temos o saldo de uma conta, o número de uma conta e o nome a quem essa conta se refere. Tá? A gente está utilizando uma IDE. Então, como estamos utilizando uma IDE, ela tem algumas funcionalidades que nos permite ganhar um pouquinho de tempo dentro do que eu vou mostrar agora, que são a questão das operações que a gente pode fazer. Mas o que é interessante? Vamos lá. Vou deixar só aqui por enquanto, para que vocês vejam o fato de que isso daqui é o nosso objeto, nossa classe conta, perdão, tá? E ela tem essas propriedades. Como ela tem essas propriedades, eu posso instanciar ela. Mas eu posso instanciar ela, eu não tenho, como eu disse a vocês, por conta do encapsulamento, nenhum método, nada que me permita saber qual é o estado do que ela está guardando aqui em cada um desses e alterar esse estado. Para isso, nós utilizamos dois conceitos, que são os métodos get, que é buscar, e o método set, que é setar, atribuir. Tá certo? Então, a gente cria esses métodos dentro da nossa classe para que os objetos que instanciar essa classe tenham essa possibilidade. Senão, a gente não vai conseguir mudar. Para isso aqui, toda vez que a gente cria uma classe usando o Eclipse, gente, vocês podem apertar o botão direito aqui nessa classe, botão direito, aí vocês vão vir aqui em source, código, e aqui vai ter aqui a opção, ó, generate getters and setters. Aí vocês vão clicar nele, aí vai aparecer as três propriedades, ó, nome, número e saldo. Aí vocês vão clicar nessas três propriedades e vão apertar Generate.
E aí ele vai criar para a gente os métodos que vai nos permitir tanto resgatar esses valores quanto atualizar esses valores, ou seja, mudar o estado dos objetos que a gente vai criar. Conseguiu gerar, Ayrton? Getters and setters. Conseguiu, Eduardo? Foi, Anderson? Então, isso, exatamente. Então, aqui está a especificação da nossa classe conta de forma completa com método getSaldo, ou seja, toda vez que esse método for chamado, ele vai retornar para quem eu chamou o saldo deste objeto. setSaldo, toda vez que esse método for chamado, ele vai receber, por meio de um parâmetro, tá, o valor que é do saldo atual e vai atualizar esse saldo para o valor que ele recebeu. Então, aí a gente vai começar, além do que eu já falei, nós vamos começar a falar sobre procedimentos, sobre funções, sobre métodos, tá? Então, vamos com calma, eu estou fazendo aqui só para que a gente possa ilustrar o que eu já estava falando da aula hoje. Então, eu volto aqui especificamente para isso. Criada a nossa classe conta, eu vou pedir agora que vocês sigam a classe principal. Aqui em cima, clique em principal, dá 2 cliques aqui. Então, olha, classe é a especificação. A instância do objeto, ou a instância da classe, é o nosso objeto. Como é que nós fazemos para poder utilizar isso aqui, professor? Então, olha, quando eu disse a vocês, se a gente está criando uma variável qualquer, a gente define o tipo dela e o nome dela. Então, eu estou dizendo aqui que A é do tipo inteiro, certo? E aqui, ó, para quem lembra, eu disse que valores textuais de strings não eram tipos primários do Java. Isso daqui, na verdade, já vem de uma classe. Então, quando a gente quer criar uma variável aqui qualquer, que é do tipo string, a gente diz que é do tipo string e também coloca o nome dela logo depois do ponto e vírgula. Como a gente vai criar agora? Vamos instanciar a nossa classe conta da mesma forma, gente. A gente vai dizer que ela é do tipo conta e vamos dizer agora ó, que é o tipo conta C1. Então, C1, qual é o tipo dele? Não é inteiro, não é string. O tipo dele é conta. Então, como o tipo dele é conta, C1 vai ter saldo, número e nome. Tá? Porém, aqui eu só estou definindo o tipo, mas eu ainda não instanciei para criar um objeto na memória e guardar esses valores lá na memória. Para fazer isso, a gente agora vai aprender que existe este comando aqui, ó, gente. É o new conta. Então, toda vez que a gente dá um new, estamos criando um espaço na memória, estamos criando um objeto. A palavra new, a palavra reservada new, é utilizada para que a gente possa criar um objeto. Tá certo? Então, um objeto, qual objeto? Conta. Eu não posso aqui, conta C1, dar new em outro objeto, né? Então, ele é do tipo conta, eu vou criar do tipo conta. Feito isso, olha o que acontece. Vocês vão pôr agora, ó, C1 ponto. C1 ponto. E aí, ó, quando vocês apertarem C1 ponto, vai começar a aparecer aqui, ó, nome, número, saldo, os gets lá que a gente criou e os outros que já tem por padrão, os sets que a gente criou e o que já tem por padrão, tá? Porque agora nós criamos um objeto e esse objeto tem o seu estado referente aos atributos nome, número e saldo. E ele tem os seus métodos. Tem os seus métodos, vocês estão vendo aqui do lado, que ele aparece assim, ó, aqui, ó, o equals, objeto, boolean, o tipo dele é objeto. Então, ele é um tipo geral. Todo objeto que a gente cria, ele herda os métodos de objeto
que é padrão no Java, tá certo? Então, aqui, ó, getNome, ele não é do objeto geral, ele é do objeto conta que a gente criou. Então, aí vocês vão olhando isso daqui, porque a gente vai precisar disso para a parte de herança. Já já a gente vai ver, tá? Beleza. Então, ó, C1, agora a gente não criou métodos de gets e sets. Botem aí, ó, C1 ponto, aí botem assim, ó, set e aperte Ctrl barra de espaço para ele aparecer aqui, ó. Tem 7 nomes, número e saldo. Vamos botar um nome primeiro. Aí vocês dão 2 cliques, ele vai aparecer e ele vai pedir um nome, que é uma string. A gente vai pôr aqui, ó, o nome de vocês mesmo. Coloquem. Aqui eu coloquei lá isso. Depois, na linha de baixo, vocês vão apertar C1 ponto de novo. Aí vão apertar 7 número. E vão colocar um número qualquer. Eu coloquei 1 aqui. E depois, C1 ponto 7 saldo. E eu vou colocar aqui 0, porque a conta do professor está zerada. Pelo menos não está negativa. Certo? Então, beleza? Foi? Todo mundo? Quem está em casa não está falando nada, estão conseguindo escutar, estão tentando acompanhar. Agora, certo. Agora aqui embaixo, nós vamos criar um outro objeto, que também é do tipo conta. E vamos criar aqui, ó, C2. Aí vamos dizer, ó, igual a new conta. E aí, vamos fazer a mesma coisa com C2. Vamos dar C2 set nome. E aí, vamos passar um nome qualquer. Vou pôr aqui a conta de Alencar. Depois, C2 set número. Vou passar o número 2. E vou C2 set saldo. C2 tem saldo, ele tem R$1.000 na conta. E vou salvar aqui o meu programa. Tá? Esses inteiros aqui, string, pode apagar, eu só criei em cima só para ilustrar o tipo do nosso objeto. Beleza? Deixa vocês terminarem aí essa parte. Seguindo. Isso. Aí você põe o saldo. Show. Pronto. Aí cria o C2 agora. Pronto. Aí depois que a gente fez isso aqui e criamos o C2, o que é que a gente já tem aqui de conceitos aplicados que a gente estava vendo? Primeiro passo, tá? Especificação. Classe. C1 e C2, eles são da classe conta. Uma vez que eles são da classe conta, eles têm as mesmas propriedades e as mesmas operações. Mas qual é o estado de C1? Laísson, número da conta 1 e saldo 0. Qual é o estado da conta C2? Alencar, número 2, saldo 1.000. Eles são o mesmo objeto? Não. O mesmo objeto? Não. São da mesma classe? Sim. Tá certo? Então, não são o mesmo objeto, eles guardam estados diferentes. E ainda que, vamos supor, eles guardassem estados iguais, pessoal. Vamos supor, estou alterando aqui, ó. Eles são o mesmo objeto? Não. Eles têm o mesmo estado, o mesmo conteúdo nas propriedades, porém, eles são objetos diferentes. Tá certo? Se eu perguntasse aqui se eles são iguais, mesmo ele guardando, ó, se eu desse aqui ó, um siso e perguntasse, ó, C1 é igual a C2, o Java ia me retornar aqui falso. Oi? Tem que usar o equals. E aí a gente volta para lá, mas depois eu falo sobre o equals, tá? O equals, ele vai verificar as propriedades. Aí ele diria que aqui é
ok, porque não são objetos, mas guardam os mesmos valores. Beleza, então. Show. Então vamos lá agora. Mais conceito aqui que eu estou atrelando. Estado, né? A gente falou. Aqui, ó. Ações. São ações que nós podemos fazer com os nossos objetos. Então, a mesma coisa da fala. Somos pessoas, podemos falar, podemos ouvir. Mas cada um pode estar utilizando de forma diferente. Tá certo? Guardando estado ou alterando o seu comportamento de forma diferente. Tá. Utilizamos o método set para atualizar esses valores. Agora vamos utilizar o método get para pegar esses valores. Então, ó, vou botar aqui o CISO e vocês vão fazer o seguinte, ó, vamos pôr aqui, ó, c1.getNome. E embaixo, vocês vão colocar outro CISO aí e vão pôr c2.getNome. Então, ao fazer isso, tá? Eu vou deixar aqui como estava, alencar. Ao fazer isso, a gente vai imprimir Laísson e vamos imprimir Alencar, o nome que vocês colocaram aí na tela. Eu vou executar o código, está aqui, ó. Laísson Alencar. Veja que mesmo tendo a mesma especificação, eles guardaram esses valores de forma diferente. Quem foi que nos permitiu fazer isso? O encapsulamento. O encapsulamento fez e guardou esse carinha aqui numa caixa preta e guardou esse numa caixa preta. Se eu pedir agora, C2, tu também não é de conta? Muda o saldo lá de Laísson para 7 saldo. Muda o saldo de Laísson lá para 10. Deixa eu botar isso aqui em cima. Muda o saldo de Laísson. Eita. Eu tô dizendo aqui. Acho que eu não consigo. Pronto. Ó, C2, tu também não é conta? Muda o saldo de Laísson para 10. Aí eu vou aqui perguntar, ó, C1, get saldo. O que é que vai acontecer? Laísson 0. C2 tentou, queria mudar o saldo de C1. Mas ele não consegue mudar, porque ele consegue mudar só o seu saldo. Então, se eu perguntar agora, qual o saldo de C2? Olha só, C2 get saldo, o saldo de C2 agora é 10. Era 1000 e agora é 10, porque ele só muda as suas propriedades por conta do encapsulamento. Beleza? Conseguiu testar aí, Ayrton? Não? Façam um teste aí, vejam outras coisas lá, vejam as outras propriedades do que é que tem. Desse. Pronto. Cadê? Peraí. Não, é não. Cadê? Deixa eu ver. É porque você pôs com conta com C minúsculo. Aí você bota, deixa eu só botar aqui certo. Aqui, né? Aqui, ó. Aí bota C minúsculo e aqui também C minúsculo. Não bota maiúsculo. Não, se você pôr maiúsculo lá na especificação, aí você tem que colocar maiúsculo. Eu botei maiúsculo ali porque eu tinha colocado maiúsculo lá. Aí é a mesma coisa. Aí você põe minúsculo aí. Pronto. Beleza. Esse tem dois pontos aqui, ó. No lugar do igual. Ó, pronto. É igual aí. Igual. Isso. Pronto. E aqui em cima também. Isso. Pronto. Show de bola. Aí agora bota o siso para tu pegar os valores e ver que foram valores diferentes. SY, SO. SY, SO. Quando dá um enter aqui, 2 cliques aqui. Pronto. Aí você pode pôr, pode dar C1 ponto. Aí, não sem espaço. C1 ponto. Aí, ó, get nome. Dá 2 cliques aqui. Pronto. Aí embaixo, preciso de novo. Aí você pode dar C1, C2 ponto. Get nome também. Ele já aparece. Ele já aparece. Aí ele vai mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Conta, objeto. Isso aqui tudo é da sua especificação que você fez lá da classe. Oi? Pode pôr o nome também. Só para você ver que ele encapsulou, apesar de que você colocou o mesmo nome, né? E muda aqui depois, põe aí, get nome. Aí bota aqui outro nome, só para você ver.
Bota Ayrton 2, por exemplo. Então, ó, como está encapsulado, esses valores aqui representam um objeto, esse daqui representa outro objeto. Então, esse é o C1, esse é o C2. Então, quando você pede para pegar um nome, mesmo tendo a mesma especificação que é a classe, eles guardam valores diferentes, estados diferentes. Então, é quando você executar, vai mostrar Ayrton e depois Ayrton 2. Executa aí seu código. Gente, que está online, tudo bem? Com isso aqui... Oi, Fabiana. Levantou a mão. Professor, aí onde tem get nome, é junto ou separado? É tudo Junto. junto? Tudo Isso, junto, Fabiana. tá Exatamente certo. junto aqui. O Obrigada. C1 ponto, get nome, tudo junto. Porque toda vez eu boto separado, Não toda vez entendi. separado. Isso. Get. Exatamente. Toda vez que você quer atualizar ou setar algum valor, set. Quando você quer buscar o valor que ele está guardando aquele objeto, aí você Vai usa o ser get. Tá? Eu vou copiar aqui, pessoal, o meu código. Se alguém tiver aí no chat para poder usar, aí vocês podem colar aí, ó. Esse é o meu código principal da minha classe principal. E este daqui é o da minha classe conta, tá bom? E aí vocês podem guardar aí esse valor, qualquer coisa assim do tipo. Oi? Tá dando erro? Deixa eu ver e deixar aqui. Tá ali. Ali, ó, o set número e o set saldo, eles são inteiros. Então aí você não põe entre aspas. Você tira as aspas. Isso, 1 e 0. Aí embaixo também, tá certo? Oi. Olha aí, você pegou todos os valores. Show de bola. Então, mesmo, novamente... Tem outros dados, né? É. E é para cada um seu respectivo objeto, E aí um não interfere no outro. Mesmo tendo a mesma especificação. Então, a gente pode criar agora, sei lá, 100 objetos diferentes e aí ele se vira aí para controlar cada um com seus estados, com suas operações. Cada um aqui é uma caixa preta que você cria. É um aviãozinho aí que tá voando. Pronto, gente. Eu queria falar um pouquinho mais aqui, tá? Mas conta que só temos 3. Eu vou encerrar hoje, agora, aqui para quem está online. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar, podem falar. Eu pus o código aí no chat. Qualquer coisa, é só falar, tá certo? Tudo bem, pessoal? Alguém tem mais alguma coisa para falar aqui online? Gente, Ok. tudo bem? Oi? Show, Ana. Oi, Leonardo. Tem alguma coisa? Não? Não, tranquilo aqui. Eu ia pedir para ver aí a classe do conta, mas você já colocou aí no chat. Isso, show de bola, então. Então depois vocês podem pegar para poder aplicar aí, tá certo? E se tiverem dúvida, podem falar. Um abraço, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Valeu, professor. Abraço. Bom final de semana. Igualmente. Boa noite. Boa noite.